Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiman, sou Staff Engineer e programador há quase 15 anos e queria contar um pouco da minha experiência sobre o meu cargo de Staff Engineer, o que é que eu faço no dia a dia para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso e busca atingir esse cargo algum dia na vida. Bom, para começar, esse cargo, esse título de Staff Engineer, ele não tem uma definição muito clara ao longo da indústria. Diversas empresas vão ter definições e funções diferentes para esse cargo. Por exemplo, o cargo de Tech Lead acontece a mesma coisa, só que em escopo menor. Em muitas empresas, o Tech Lead ele tem um cargo puramente técnico, onde ele vai liderar o projeto nas decisões arquiteturais, escolhas de ferramentas e tudo mais. E em outras empresas, o Tech Lead vai ser uma mistura de um arquiteto com um gerente de equipe, por exemplo, onde ele vai fazer um pouco de gerenciamento de tasks, um pouco de mentoria com os desenvolvedores, etc. Com o Staff Engineer é a mesma coisa. O ponto em comum é que o Staff Engineer ele indica alguém de posição chave a nível técnico dentro da empresa. É como se fosse o cargo acima do sênior, né? Depois que um programador se torna sênior, qual que é a carreira possível para ele? É se tornar alguém de extrema relevância ao longo de toda a cadeia produtiva da empresa. Então, é alguém que tem que ser capaz de atuar em pontos críticos do projeto. Eu, no meu raciocínio, eu identifiquei três tipos de pontos críticos que um desenvolvedor que é staff precisa atuar. O primeiro ponto crítico dentro de um projeto é, por exemplo, no início de um projeto. Então, vamos supor que você está dentro de uma startup que vai fazer alguma coisa relacionada à transação financeira, que é uma coisa de alto risco. Você precisa ser alguém capaz de montar uma arquitetura a nível de código e a nível de DevOps e a nível de negócios também. Você precisa ter compreensão necessária suficiente do negócio que você está entrando, por exemplo, no mercado financeiro, para você conseguir transportar isso para código de forma que o projeto ele cresça de forma a sustentar o negócio naquele momento que ele está. Então, início de projeto, geralmente, precisa de alguém que é de posição chave, né? Talvez nem mesmo um sênior seja suficiente. Um outro ponto crítico é momentos de incêndio, né? Quebrou tudo, deu pau em produção, ou o cliente está insatisfeito, está prestes a fechar o contrato, então tudo vai quebrar. Você precisa de alguém com alta capacidade de aprender e navegar nesses meios incertos e de alta velocidade para conseguir resolver esses incêndios. E um outro terceiro ponto é quando um projeto não está nem no incêndio, nem no início, ele já está mais estabelecido, mas ele precisa crescer, ou seja, ele precisa alavancar. E aí você precisa construir estruturas dentro daquele projeto, seja a nível de código, arquitetura, DevOps, ou de treinamento, ou de documentação, para que outros desenvolvedores entrem e o projeto consiga crescer. Então, por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa que ela tem diversos projetos de software, tá? Ela não é exatamente uma fábrica de software, mas você pode pensar como se fosse, tá? Uma fábrica de software com escopo aberto. Então a gente chega para um cliente que tem uma determinada demanda de software mais em aberto e a gente entra com um gestor de projeto que vai ajudar o cliente a definir o escopo do software que ele deseja, então isso faz parte do projeto, e com uma equipe de desenvolvedores que vai executar aos poucos aquele projeto que está sendo definido junto com o cliente. Então, uma das coisas que aconteceu aqui é que logo no começo, quando eu entrei como Staff Engineer aqui nessa empresa, tinha um projeto que estava extremamente atrasado e o cliente estava extremamente insatisfeito, prestes já a encerrar o contrato. Porque aconteceram vários problemas que entrou um desenvolvedor, teve que sair, entrou, teve que sair, o projeto atrasou, então ele estava querendo fechar o contrato. Eu entrei e eu precisei resolver esse problema. E olha só, era numa tecnologia, numa linguagem de programação que eu tinha zero domínio. Eu tinha que programar um aplicativo feito em Flutter, em Dart, né? E eu nunca tinha escrito uma linha de código. Eu precisava, em 3 dias, entrar no projeto, aprender toda uma linguagem de programação nova,
aprender todo um framework novo, que era o Flutter, fazer todo o setup da minha máquina para rodar o projeto, que era um projeto complexo, entender o projeto, descobrir onde eram os bugs, desenvolver a solução e mostrar para o cliente. Eu consegui fazer isso e o cliente ficou extremamente satisfeito. Então, esse é um exemplo desse ponto crítico, onde é um caso onde tudo vai quebrar. No caso, era o cliente que queria encerrar o contrato e etc. Tive que entrar, fazer uma análise da situação, aprender o que precisava aprender, resolver e pronto. Aí eu posso sair e ir para outro projeto. Teve um outro projeto que eu entrei, que era um projeto que estava tudo muito bem, já tinha começado, tinha uma arquitetura extremamente bem feita, tinha desenvolvedores já trabalhando. A gente precisava escalar o projeto, né? Era um projeto feito em PHP, usando a arquitetura hexagonal, muito bem feito. Só que era um projeto extremamente complexo por causa do domínio, né? Era relacionado a operações financeiras, que tinha diversas regras de negócio, integração com pelo menos uns 5 ou 6 sistemas do governo, uma coisa muito complexa. Então, uma das dificuldades era fazer um novo desenvolvedor entrar e entender tudo que estava acontecendo para começar a ser produtivo, né? Então, perceba, a criticidade desse projeto não era porque ele estava iniciando, nem porque ele estava quebrando, mas porque a gente precisava escalar e construir as estruturas para que facilitasse que os desenvolvedores tivessem produtividade. Então, eu entrei nesse projeto, então a primeira coisa que eu tive que fazer foi, de novo, ter que aprender a linguagem de programação PHP, porque eu também tinha zero conhecimento. Estudei a linguagem de programação, li toda a documentação do PHP, tá? Eu li 100% da documentação do PHP em um dia, li as documentações das frameworks que a gente usava, li as documentações e as leis, as legislações relacionadas ao setor do mercado financeiro que a gente estava atuando e comecei a escrever documentações, tá? Documentos mesmo. A gente pegou um Confluence, que é, para quem não conhece, análogo a um Notion, um Google Docs, etc. E comecei a escrever, explicar o que tinha em cada parte do projeto. Porque por mais que o projeto era bem feito, era muito difícil alguém novo, mesmo sendo sênior, chegar e entender todas as partes que aconteciam ali. Então eu escrevi, já tinha alguns fluxogramas, né? Só precisava organizei os fluxogramas, dei um treinamento para os desenvolvedores. E uma segunda coisa que eu fiz foi adicionar testes unitários, testes de integração bem feitos. Nesse caso, o teste unitário servia três propósitos. Que é o propósito dos testes unitários? Primeiro, o mais óbvio, é dar estabilidade para o projeto. Era um projeto complexo, com diversas regras de negócio, interações, então era importante que a gente mantesse a estabilidade do projeto ao longo do tempo. Então o teste unitário vai servir para isso. A segunda coisa era para eu mesmo, ao escrever o teste unitário, eu conseguir mapear o funcionamento de todas as partes do projeto. Então é uma forma que eu uso para aprofundar dentro de projetos. Inclusive, nesse primeiro projeto onde eu precisei aprender Flutter e Dart, foi a forma que eu fiz para conseguir mapear o que estava acontecendo no código e conseguir resolver, né? Eu escrevi um teste unitário para aquela parte crítica que eu precisava resolver e depois eu fiz o fix. Então, essa é a segunda coisa, me ajudar a entender o projeto. A terceira coisa é que o próprio teste unitário ele vai servir como uma documentação extremamente atualizada e precisa do que faz o projeto. Pouca gente pensa sobre isso e eu falo sobre isso nos meus vídeos sobre o teste unitário. Um teste unitário bem feito, onde você testa as partes mais relevantes do projeto, ou seja, as entradas e as saídas, sem se preocupar com estados intermediários, é a forma mais efetiva de escrever documentação. Porque se você ler um teste bem feito, eu não posso mostrar exemplos aqui porque é um projeto fechado para um cliente, mas eu vou construir alguns exemplos no futuro e mostrar exemplos de projetos onde isso acontece. Um teste bem feito, você bate o olho e você entende exatamente quais têm que ser as resoluções de um projeto. Então é uma forma ótima de documentar. Então esse é um exemplo de onde um staff engineer, né, ele poderia ser útil para alavancar um projeto. Então eu escrevi no teste unitário, montando a forma como a gente escreve o teste unitário dentro do projeto, montando as documentações e dando treinamentos para os programadores, a gente consegue construir as estruturas que vão alavancar o crescimento de um projeto. E o terceiro caso, né, que é início, né, um ponto crítico que é o início do projeto,
eu acho que é bastante óbvio, né? Você precisa ter noção de arquitetura, noção de DevOps, saber onde você vai dar deploy, qual a melhor forma de dar deploy, quais os melhores ambientes, quais os melhores serviços que você vai usar para aquele projeto específico. Você precisa ter noção de negócio, ou seja, a capacidade de conversar com um determinado cliente ou stakeholders, né, pessoas importantes do projeto, para entender a necessidade deles e traduzir isso em código de forma que isso evolua naturalmente com o projeto. Então, tudo isso no início de um projeto é extremamente importante, algo que um arquiteto precisa saber e também um staff engineer precisa saber. Então, quais são as habilidades, né? Se a gente fosse citar aqui algumas habilidades que um staff engineer precisa ter ou que alguém precisa ter para ser um bom staff engineer. Bom, eu já citei algumas aqui. A primeira delas, de soft skill, poderíamos dizer assim, é aprender rápido. Então, às vezes, você vai ter que aprender uma nova tecnologia que você não sabe para você conseguir resolver um ponto crítico. Talvez um incêndio ou uma alavancagem de projeto. Então, no caso, eu precisei aprender Dart e Flutter em 3 dias e tive que aprender PHP. Eu tive mais tempo, né? Mas não era um tempo infinito, mas relativamente rápido para poder montar essas estruturas. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, você vai precisar aprender também sobre o domínio. Então, por exemplo, eu tive que aprender sobre esse domínio de mercado financeiro e você precisa fazer isso rápido para você conseguir ajudar as outras pessoas, né? Você não é mais um estagiário onde você pode gastar tempo aprendendo e o seu trabalho faz parte sobre aprender. Não, é que você tem que aprender rápido para conseguir montar as estruturas e ajudar as pessoas. Uma segunda habilidade que eu diria seria uma certa habilidade comunicativa. Você frequentemente vai ter que interagir com o cliente, entender demandas de cliente, fazer talvez um pouquinho de gestão ou pelo menos ajudar os gestores, vai ter que mentorar outros desenvolvedores ou pelo menos ensinar as coisas para outros desenvolvedores. Então, a habilidade de comunicação, de compreensão, de política, né, de mover as partes ali, deixar todo mundo feliz, é uma habilidade também importante para você ser um bom staff engineer. E as habilidades, digamos assim, de hard skills, poderia ser conhecimento de arquitetura, conhecimento de DevOps, né, conhecimento dos fundamentos da ciência da computação, isso é uma coisa que eu sempre falo. Você precisa saber aquelas coisas que são fundamentais e perenes ao longo do avanço da nossa área de tecnologia, né? Saber sobre os sistemas operacionais, o que são processos, saber sobre a arquitetura de redes, topologia de redes, saber entender sobre microserviços. Eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre fundamentos de programação, mas é muito importante um staff engineer saber disso. E outra coisa também muito importante, que eu acho que vale a pena citar para finalizar o vídeo, é a virtude da laboriosidade. Então, isso não é uma coisa que se fala muito, mas é muito importante você ser um cara que tem a diligência, uma diligência excelente para trabalhar. Ou seja, você tem que ser aquela pessoa que as pessoas confiam, que você pega o trabalho, você começa o dia, você trabalha, executa e faz o trabalho e entrega bem feito. Você entrega a última milha. Isso é uma coisa que falta muito no nosso mercado. Sabe aquele PR mal feito, mal escrito? O cara até fez o código bom, mas o pull request dele não explica nada do que ele fez. Essa última milha, esse last mile, terminar o projeto bem feito, uma tarefa bem feita, até a última etapa dela, é uma coisa extremamente importante para você ser uma pessoa de referência. Você precisa ter a laboriosidade, isso se chama virtude da laboriosidade, ou seja, fazer tudo muito bem feito e com carinho para as pessoas que estão ao seu redor. Então é isso. Se vocês têm dúvidas sobre algo mais sobre Staff Engineer, pergunta aqui nos comentários que eu faço um vídeo ou eu te respondo. Então, até o próximo vídeo.